Bom dia, bom dia! Bom dia com muito amor, com muita alegria, com muita presença de Jesus! Sábado lindo e abençoado, 25 de maio de 2024. Julie Menes aqui com a palavra com propósito de hoje. Gente, olha, nós estamos em Eclesiastes 12. E é interessante a maneira como o Espírito Santo de Deus, ele vem trabalhando em nós e através de nós. A maneira como o Senhor permite que nós sejamos remodelados e moldados por Ele o tempo todo. O nosso espírito sendo alinhado com a nossa mente, a nossa mente, a verdade é que precisa ser alinhada com o nosso espírito, porque o nosso espírito é perfeito, então a nossa mente, ela precisa o tempo todo ter os ápices de ressignificar, de compreender as nossas experiências de vida, de entender que muita coisa, sabe? Eu já quero começar essa palavra falando aqui para você, que muita coisa não é culpa e responsabilidade de Deus, sabe? Nós precisamos de verdade parar de ficar culpando a Deus, falando de Deus das coisas, porque a grande realidade é que muitas coisas, a maioria delas são escolhas mesmo, escolhas nossas. E dentro dessas escolhas, é lógico que se a gente escolher, o Senhor vai permitir que nós passemos por diversos processos. Compreendermos que nem sempre aquilo que nós começamos a fazer vai terminar da mesma maneira, no mesmo intuito que nós começamos. Compreender que nem sempre pessoas que nós caminhar na nossa jornada são pessoas que vão seguir conosco para o resto da nossa vida, no nosso propósito. Compreender que nem tudo é como nós queremos ou nós desejamos, mas que tudo é debaixo da vontade do Senhor. E que muitas vezes, quando a gente começa a fazer as coisas, estar no Senhor, verdadeiramente se entregando, deixando Ele moldar, e nós passamos por diversas situações, Ele vai vir e vai falar assim para você: filho, filha, essa situação aqui que você passou, talvez você tenha que voltar em algum ponto dela para ter um aprendizado, resolver e conseguir seguir adiante. Então nós precisamos, como seres humanos, aprender a enfrentar as dores que aparecem. Aprender a, de fato, quebrar os muros, as muralhas que são impostas, que são levantadas. E essas muralhas, elas estão na nossa mente. Nosso espírito, ele é maravilhoso, ele é um com o Senhor, ele é perfeito. Mas a nossa mente é o tempo todo querendo levantar muralhas para nos impedir de viver o propósito que Deus tem para nós. Então fique atento e atenta a isso. Será que você não tem permitido subir muralhas aí na sua mente? Se essas muralhas existem, que muralhas são essas? De onde elas vieram? Como é que você vai fazer para resolver elas? Talvez você resolva você e o Senhor, talvez o Senhor direcione pessoas para te ajudar, como a gente já falou aqui, mas que precisa ser resolvido, precisa. Não queira simplesmente, eu vou esquecer e vou deixar isso para lá. Porque, de fato, se você der uma amnésia, você pode até esquecer. Mas se você não der, você vai seguir com isso, com esse peso. Então você precisa ir e resolver o que precisa ser resolvido como uma adulta, como um adulto, como um ser humano de verdade, com autorresponsabilidade, vai, enfrenta, resolve e segue a sua vida, ponto. E tira o aprendizado daquilo ali. E aí aquilo ficou para trás e você segue para frente, Lógico, segue em frente, amém? Glória a Deus. Eu quero trazer sempre, eu gosto de trazer uma reflexão, você possa refletir, que muralhas são essas que podem estar te impedindo de viver o propósito de Deus na sua vida. Eclesiastes 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem
os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as trevas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar. Mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas. Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembrem-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. É muito forte essa maneira como Salomão, ele, de certa forma, como Salomão escreve aqui, porque você parando para observar, você vê que ele fala sobre o findar da vida, sobre o fim da vida da pessoa aqui na terra e quando o cântaro não tocar mais, não funcionar mais, e quando tudo se acabar. E o que eu quero falar para você... E aí ele expressa ali, né, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele teve percepção da vida, que nada fazia sentido para ele. Mas sabe o que eu penso de verdade? É que nada vai fazer sentido se eu e você vivermos uma vida sem sentido. Vivermos uma vida onde a gente não encontra prazer em fazer aquilo que tem que ser feito para o Senhor, para a nossa casa, para nós, para o nosso ministério, para os irmãos envolvidos naquela comunhão que nós estaremos, para as pessoas da nossa convivência. Realmente nada faz sentido se nós verdadeiramente não vivermos com amor. E Jesus veio e mostrou isso para nós, porque é interessante que Salomão colocou a percepção dele aqui. E ele expressa muito, sim, sobre isso, até porque a questão da pessoa priorizar muito o material. Ou às vezes prioriza muito os de fora e menos os de dentro. Você já parou para perceber, eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, que às vezes alguém tem muita atenção para alguém de fora, para as pessoas do lado de fora. Tô aqui tomando um cafezinho. Para as coisas que acontecem do lado de fora, mas não valoriza aquilo que tem dentro de si, dentro do lar. Às vezes alguém, vou te dar um exemplo. Eu tenho algo para fazer. E aí, eu tenho algo para fazer e aí lá fora eu tenho mais coisas ainda para fazer de coisas que eu falei para pessoas que eu ia cumprir, que eu ia fazer, ia acontecer. E aí você vai e fala, não, mas eu falei que eu ia fazer isso, ia fazer aquilo outro e tal, para as pessoas lá fora. E aí, para você mesma e até mesmo para dentro da sua casa, é como se tivesse menos valor, sabe? Mas isso aqui é daqui de casa mesmo, isso aqui não tem problema não. Eu vou fazer lá fora primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu ainda falei isso com uma amiga muito querida hoje. O maior compromisso que nós temos, depois de nós termos o compromisso com o Senhor, é com a nossa casa, é com o nosso lar, é com os nossos. Sabe por quê? Porque nós só vamos ter legitimidade lá fora se nós formos exemplo dentro.
Não tem como. Ou seja, quem sou eu como esposa para o meu marido? Quem sou eu como mãe para os meus filhos? Quem sou eu com cuidado comigo mesma? Quem sou eu como uma filha? Quem sou eu como uma profissional? Sabe? Quem sou eu de verdade? Quem é você de verdade? Que sentido você traz para a sua vida, na verdade, no seu dia a dia? Porque muitas vezes eu vejo, sabe, um viver de propósito muito externo. E eu creio que Deus, Ele sempre me permitiu voltar, né? A expressão voltar para o lar, né? Que é a expressão que nós usamos muito, por exemplo, quando nós, principalmente como mulheres, a gente trabalha bastante, fazemos muitas coisas, queremos resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu quero te pedir hoje uma atenção especial para o seu lar, um olhar diferente para o seu lar. E muitas vezes nós queremos muito agradar os de fora, mas não estamos percebendo o que está acontecendo dentro. E eu falo, por exemplo, assim, não existem famílias perfeitas. Eu falo isso, repito, quantas vezes preciso for. Mas todas as famílias são abençoadas. Então nós não temos o direito de julgar ninguém, a família de ninguém, a maneira como cada um vive, porque a vida é feita de escolhas. E a vida também é feita de fases ou não fases. E quando nós valorizamos muito mais os de fora do que os de dentro, a palavra diz amar ao próximo como a ti mesmo. Não é amar ao próximo mais que a ti mesmo. Então eu preciso me amar, amo o meu próximo. Quem é o meu próximo? É o meu marido, são os meus filhos, é a minha mãe, é a minha tia, é alguém que está mais próximo naquele momento. E agora, nesse momento, nós estamos aqui, eu e você, o meu mais próximo é você porque eu estou falando com você. Então eu preciso amar você como eu me amo. Então se eu não me amo, eu não vou conseguir te amar o suficiente. Entende? E ele fala aqui, Salomão fala, nada faz sentido dessa estranheira do mundo e tal. Mas nós precisamos encontrar algo que verdadeiramente nos faz ter prazer vivendo de verdade o nosso propósito, desfrutando o nosso trabalho, vivendo naquilo que o Senhor nos chamou para viver, amando a nossa casa, a nossa família, tendo um olhar especial para aquilo que verdadeiramente importa. Porque eu tenho visto muitos casos do olhar para fora, do valorizar lá fora, do querer salvar, ajudar lá fora, porque eu quero transformar vidas, porque é isso, porque Deus me chamou para isso. E tá sempre na esfera externa. Ou talvez porque isso dá muito retorno e tá sempre na esfera externa. E não percebe o que verdadeiramente precisa do seu cuidado, do seu olhar, da sua atenção. Às vezes você vai ser necessário ir contra o que muitas e muitas pessoas pensam. Mas se foi o Espírito Santo de Deus que te direcionou, descanse o seu coração. Porque se você está com Ele, está tudo certo. Tenha firme dentro de você a sua identidade, para que você verdadeiramente saiba quem você é para o Senhor, quem você é para você mesma, quem você é na sua casa. E quando você sair lá fora, você vai ter uma identidade definida. Porque não quer dizer que você não pode ir para fora, você vai. Mas você vai para fora com uma identidade firme, uma identidade curada, revestida, blindada no Senhor, no tempo certo de Deus. Amém? Glória a Deus. Não deixe que as falácias dos homens ou do mundo te definam. Deixe que a verdadeira intimidade, identidade que você tem com o Senhor, identidade que o Senhor te deu, faça você, cada dia mais, uma pessoa melhor.
E que você possa, sim, em nome de Jesus, encontrar sentido. Nós possamos aprender com Salomão. Ele não viu sentido em nada no fim da vida dele. Ele foi quando tudo acabar. E aí ele diz o quê? Que quando tudo acabar, às vezes muito esforço que nós fizemos, pra quê? Entende? Por isso que nós precisamos aprender com ele e fazer diferente. Encontrar sentido nos detalhes. Encontrar sentido em cada coisa que nós fazemos, em cada decisão que nós tomamos, em cada conversa que temos. Parar de perder tempo com coisa pequena, com coisa pouca. E valorizar verdadeiramente aquilo que precisa ser valorizado. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. A graça do Senhor. Amanhã nós voltamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi uma bênção estar aqui com vocês hoje. Deus abençoe e um feliz sábado. Tchau, tchau.